né? Inclusive, se nós pensarmos a planta e o animal que nós nos alimentamos, eles também precisam se alimentar para poder, né, nos alimentar. Bom, então, o ato do comer, né, realiza uma necessidade, realiza uma finalidade, né, que foi dado muitas vezes no momento da produção. Então, a hora que eu estou consumindo esta água, eu estou consumindo algo que lá foi retirado da fonte, foi embalada, chegou até aqui com essa finalidade. Qual é a finalidade dessa água? Dessa água específica, a finalidade dela não é irrigar uma planta, correto? A finalidade dela é alimentação humana, digamos assim. Ao mesmo tempo, esta água, ela não é só uma finalidade, ela é a condição da minha existência. Então ela é um produto e ela é um meio, uma condição da existência. Enquanto condição, ou seja, produção de energia para a produção do corpo é algo universal para a humanidade, correto? Esse é o princípio. Todos nós, todos os seres humanos necessitam de água, necessitam de alimento, né? E se nós não comemos, nós não somos. A única possibilidade de ser é o alimentar. Não tem outra. Correto? Então assim, penso porque existo. Existo porque como. E somos o que comemos. Nada mais do que isso. E se nada mais, é um exagero meu, né? É muito mais do que isso. Se eu comer. Correto? Se eu não comer, não é nada mais que isso. Certo? Esse algo a mais, né, que é exatamente as distinções. Né? Então, ou seja, enquanto condição é uma necessidade, é pensar pelo estômago, né, é um irredutível. Independente da nossa crença, do nosso, né, grau de qualificação, do nosso lugar, do nosso país, né, isso não é possível reduzir, né, não é possível eliminar. Né? Ou seja, constantemente, por mais que nós esquecemos, constantemente, nós retornamos ao reino da necessidade, ou seja, a todo momento, né, nós estamos realizando, vivenciando o reino da necessidade. A regularidade, né, que nós vivenciamos o reino da necessidade, a forma como nós vivenciamos, se é como drama, se é como prazer, é o que nos define, é o que nos classifica, é o que nos distingue na sociedade. Né? Portanto, o alimento é um definidor, né, do que é população, da classificação da população. Né? Por exemplo, a definição da natureza, por um lado, por outro lado, aqueles que estão vivendo o reino da necessidade, da miséria, da pobreza, né? E a possibilidade da riqueza, né? E aí as classes, eu vou dizer para vocês o seguinte: as classes sociais são divididas a partir daí, certo? Quem é o trabalhador? É aquele que precisa, né, trabalhar, mas tem a condição de trabalhar e tem condição de, exatamente pelo fato de precisar trabalhar, senão ele não tem condição de ser trabalhador, né, ele se realiza enquanto comedor, aquele que se alimenta. Os miseráveis, né, é aqueles que não têm condições nem de entrar no universo do trabalho, nem de ser explorado pelo trabalho, e vivem cotidianamente, né, pensando pelo estômago. Então quem que é o rico? O rico é aquele que não precisa trabalhar para satisfazer a necessidade do alimento.
Ele pode trabalhar para satisfazer outras necessidades. Outras necessidades. Né? O pobre é aquele que fica com medo constante. O medo constante. Qual é o medo? O principal medo do desemprego. Né? Por quê? Qual é o principal drama? Ele cair no desemprego e não ter o que comer. Ou seja, eu deixar de comprar livro não é problema. Eu vivo sem comprar livro. Deixar de ir no cinema não tem problema. Eu vivo sem ir no cinema. Eu ando a pé. Mas o nosso grande medo, e aí que nos distingue na sociedade entre trabalhador, classe trabalhadora e miseráveis, né? É a memória, é a consciência de que a pior coisa é a fome. Não tem coisa, né? Por isso. E então, se o alimento é condição para o trabalho, e se a maior parte da população precisa trabalhar para sobreviver, se é assim ainda, penso que ainda é, né? Então, se a sobrevivência, o que é a sobrevivência? A sobrevivência é a regularidade do meu retorno ao reino da natureza, né? Pensando enquanto tal. Né? Portanto, né? Se o alimento é condição para o trabalho, a maior parte da população vive trabalhando para a sobrevivência, e vivemos numa sociedade capitalista de mercado, e o alimento tem preço. O preço do alimento, que representa para as classes trabalhadoras a maior parte do seu gasto, correto? Ou seja, para o trabalhador que vive de salário mínimo, a maior parte do seu gasto é com alimento. Se isso está correto, né, o preço do alimento é a base da teoria do valor. Tá? Então é só lá estudar o Adam Smith, o Malthus e Ricardo Marx para ver que o alimento é a base do valor, a base dos preços e da riqueza e da distinção. Bom, mas além de ser condição para o trabalho, portanto, transformação de energia e corpo necessário para o trabalho, e como a maior parte da classe trabalhadora necessita disso, e ele representa o preço, então o alimento representa a base de toda a pirâmide social e da teoria do valor e da política de preço. Mas além de ser isso, o alimento é uma mercadoria. Correto? Tá? Então o ato de alimentar, porque senão vou morrer de sede. Vocês não precisam trabalhar, então vocês podem levantar, sair, pegar água, o que vocês quiserem. Eu preciso estar aqui, né, trabalhando e ao mesmo tempo me alimentando. Né? Então veja, se o alimento é uma mercadoria, o ato então do alimentar, eu não estou só realizando somente o trabalho que está dentro dele e o sentido do alimento, que é o de alimentar. O ato do alimentar está realizando o reino da mercadoria. Ele enquanto mercadoria. Porque ele não é um alimento, somente alimento. Ele não é um alimento somente como produto do trabalho. Ele não é um alimento somente condição para o trabalho. Ele é o alimento que realiza algo a mais, que é o seu valor de troca. Ou seja, enquanto mercadoria. E aí tem uma diferença bem grande em relação a isso. Ou seja, além de realizar o valor de uso, realiza o valor de troca. Né? Bom, mas poderíamos dizer que o valor de troca eu realizo a hora que eu compro. Se eu comprei essa água, uma mercadoria, né, e eu esquecesse aqui, alguém jogava fora, né, ela não se realizou enquanto alimento, mas ela se realizou enquanto mercadoria. Correto? Tá? Então, né, independente da realização enquanto valor de uso, o ato da compra, da troca do equivalente ao dinheiro, né, a moeda, realiza um dos seus objetivos, talvez o seu principal numa sociedade de mercado, que é a acumulação do capital. Né?
Porém, além do trabalho, que tem a ver com a exploração do trabalho, da retirada da mais-valia, e sem trabalho não teria isso, porque se a gente retirar desse copo, né, tudo que é trabalho, né, está falando de um minério, estaria em algum lugar, não estaria aqui nesse mundo.